O meu pai rejeitou a minha mãe e a minha mãe, por não ter condições de me criar, ela me deu, como se eu fosse uma boneca, sem vida. E para confundir mais a minha cabeça, a minha mãe adotiva passou a ter um relacionamento com a minha mãe biológica. Um tempo depois, o meu irmão, filho da minha mãe adotiva, ele veio a falecer. E como ela estava sofrendo o luto do filho, ela não me deixava chegar perto dela, não deixava eu falar para ela que eu amava. Então eu cresci sempre nessa carência. Pouco tempo depois, ela engravidou da minha irmã. E durante a gravidez dela, em uma noite específica, eu estava na casa da minha avó, o namorado da minha avó da época, ele tentou abusar de mim. E a minha mãe percebeu durante a madrugada, porque ele estava do lado da minha cama, e ela o questionou, né? Aí houve uma confusão, ela expulsou ele da casa. E depois que ele saiu da casa, ela pegou um cinto e ela me bateu muito. E no final, quando ela terminou, ela falou assim para mim: olha, se eu perder a minha filha, eu mato você. Foi um baque muito grande, porque eu amava muito a minha mãe e eu passei a ter mágoa dela. Um pouco tempo depois, quando eu completei mais ou menos uns 10 anos, o meu padrasto tentou abusar de mim. Só que daí eu já não tive mais coragem, não podia pedir ajuda, porque a minha mãe não ia acreditar em mim. E eu não sabia o que iria acontecer comigo. Então, nesse momento, eu entrei dentro de mim uma mágoa do meu pai. Eu tinha muita raiva do meu pai, porque meu pai ele era alcoólatra, ele brigava muito com a minha mãe e quando ele estava bêbado, ele sempre ia para o meu quarto tentar alguma coisa. E para fugir de tudo isso, eu comecei a entrar em relacionamentos, em busca de alguém que me tirasse daquela vida. Então, sempre que alguém dava em cima de mim, que vinha atrás de mim, eu ia lá e eu ficava. Eu fui para o Rio de Janeiro e um pouco tempo depois eu descobri lá que eu estava grávida. E a minha mãe veio do Acre para o Rio de Janeiro para me ajudar a cuidar do meu filho. Então, a mesma coisa que aconteceu comigo, eu passei para ela. A responsabilidade do filho, eu passei para ela. Eu tratava ele como se ele fosse um estranho, porque eu não conseguia amar. Ele ia passando de mão em mão. Cada um ficava um pouquinho, porque eu mesma não conseguia ficar. Comecei a sair finais de semana, passar final de semana fora e ficava buscando nos relacionamentos. E mesmo que eu gostasse muito da pessoa, eu não conseguia ser fiel. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu me relacionei com um rapaz que era bem mais velho. Ele era mais velho que a minha mãe. E dentro dessa casa, ela levava muitas pessoas. Teve episódios de traições, onde ela tinha casos com garotos da escola dentro da casa desse homem que era mais velho que ela. Era uma vida um pouco conturbada. Ela era um pouco agitada. Sim, nessa época eu dava muitas festas. E eu ia lá e levava o meu amante para lá. Até que eu arrumei uma situação para mim sair da casa dele e voltar para casa da minha mãe. E tudo dava errado. Eu comecei a entrar em uma depressão. Comecei a me bater, comecei a me morder, me arranhar, comecei a puxar meus cabelos. Muitas vezes eu xingava a Deus. Eu falava, a culpa é do Senhor, porque se o Senhor é um Deus tão bom, por que a minha vida é desse jeito? Demorou um pouco tempo depois, o rapaz que era amante dele antes, ele veio até a minha casa. Ele veio para me reconquistar, que ele queria que eu voltasse para ele. E eu comentei com ele, eu falei, olha, eu estou numa situação que eu não aguento mais. E daí ele falou para mim assim, você tem vontade de se matar? E eu falei assim, eu tenho. Eu tenho muita vontade de me matar. E aí ele falou assim para mim, eu acho que o seu problema, ele é espiritual. Vai na Igreja Universal que eles vão te ajudar. E ele me levou. O que era o seu amante levou você para a igreja? Sim, senhor. O que era o meu amante, ele me levou na igreja. Falei com o pastor, falei da minha situação e chorei bastante. Eu passei mal, eu manifestei e o obreiro veio e me ajudou e me libertou. Depois que eu fui liberta, eu falei assim, agora eu vou me batizar. E aí foi quando eu me preparei e tomei a minha decisão. Falei assim, agora minha vida vai mudar. Foi falado para mim sobre o perdão,
Então, a mágoa que eu tinha da minha mãe, do meu pai, quando eu pensava no meu pai, eu já sentia aquela mágoa. Eu os perdoei e comecei a minha caminhada na fé. E quando foi falado da fogueira santa para mim, a primeira coisa que eu pensei, eu vou fazer pelo Espírito Santo. Porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia continuar sendo vazia. Falei assim, eu não vou fazer por bens materiais, porque eu não quero nada. Eu só quero o Espírito Santo. Eu quero ser salva. Eu quero ter essa paz que os pastores falam, essa paz que eu vejo nos obreiros. Então eu comecei a orar mais, a buscar o Espírito Santo de madrugada, a fazer jejum e até que eu subi no altar. Eu falei para Deus assim, meu Deus, eu não tive um pai, eu não tive família e eu não tenho nada. Eu só tenho esse vazio e eu te quero mais do que tudo. Então eu desci do altar na certeza que Deus ia fazer justiça na minha vida. Assim como aquela viúva que batia na porta do juiz todos os dias, falando, julga minha causa, julga minha causa. E eu continuei perseverando. Fiz o jejum de Daniel, eu abri mão do meu pecado, eu abri mão das informações seculares, eu abri mão da minha vida errada. E eu falei assim, hoje é o dia de eu receber o Espírito Santo. Fui para a reunião 7 horas da manhã e eu busquei a Deus com toda a minha força e eu não recebi o Espírito Santo. Eu falei assim, eu vou voltar às 18 horas. Porque se não for de manhã é porque vai ser 18 horas. Mas tem que ser hoje. Até que o pastor falou assim, você que não tem o Espírito Santo e você quer receber, vem aqui na frente do altar. Eu levantei assim, quase correndo. Falei assim, agora é minha vez. Eu estava tão determinada, tão focada, estava só eu e Deus. E aí quando o Espírito Santo veio sobre mim, aí eu tive paz. Ali eu tive a verdadeira alegria. Naquele momento ele falou assim, eu sou contigo. Eu saí daquela reunião ali, eu queria abraçar todo mundo. Eu queria que todo mundo tivesse aquela experiência que eu tinha tido. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, nossa, mas você está tão diferente. Até com o seu filho, você está tratando seu filho diferente, está cuidando dele. O que aconteceu? Eu falei assim, foi o Espírito Santo. Antes, quando eu ia nos lugares, as pessoas viam trevas, viam confusão chegando. Hoje em dia, eu chego no meu trabalho, as pessoas falam assim, nossa, mas você tem uma luz. Eu falei assim, essa luz é o Espírito Santo. Logo após receber o Espírito Santo, né, eu comecei a lutar pela minha vida sentimental, para tirar aquela vergonha, aquela injustiça. Eu fui para o altar e pedi para Deus, falei, meu Deus, eu quero ter uma família. E aí eu conheci o meu esposo. Eu falei para ele todo o meu passado. Falei assim, você está entrando num relacionamento com uma pessoa que fez isso, que fez isso, que fez isso. Esse é o meu histórico. E aí ele falou assim, não, tudo bem. Eu quero você mesmo assim. Porque eu vejo hoje que você é uma mulher de Deus, você é diferente. E daí, com um tempo depois, né, a gente se casou. A gente se casou, inclusive, na terapia do amor. Antigamente eu falava, nunca vou ser uma esposa. Vestido de branco, então, jamais. E com Deus, com o Espírito Santo, Deus me deu essa oportunidade de entrar no altar e me casar com meu marido, com um homem que eu amo, que me respeita, que cuida de mim e não me julga. E aí, Deus me deu o meu segundo filho, o Arthurzinho. Eles dois, assim, o meu filho, cuido deles, falo para eles sobre a fé, falo, olha, meu filho, se você crescer no caminho certo, se você receber o Espírito Santo, você vai ser feliz, você não vai depender mais de ninguém. Até a minha mãe, que antes brigava comigo porque eu ia na igreja, foi na caminhada do amor comigo, veio, participou das reuniões comigo. Hoje em dia, até ela que antes me batia, me julgava, teve uma época que ela falou até assim, eu preferiria que você fosse a pior das prostitutas do que ir nessa igreja. Hoje ela vai junto comigo. Hoje em dia as pessoas perguntam para mim assim, como que você conseguiu conquistar um casamento assim, um casamento tão abençoado, um marido tão bom? Eu falei assim, eu busquei em Deus, eu busquei na terapia do amor. E se depois de tudo isso, né, por mais que eu tenha conquistado a minha família, entrado no altar, conquistado carro, conquistado várias coisas, o mais importante para mim é o Espírito Santo. E se eu tiver que subir no altar a cada 6 meses,
a cada 6 meses eu estou subindo no altar. Sei que para o mundo, para o homem, não tem solução, mas no altar eu tenho. No altar eu vou conquistar.